Por acaso você, no tempo de escola, não gostava de literatura brasileira? Ficava bravo toda vez que ia ter que ler um livro, fazer uma prova? Pois é, você não é uma exceção. Tem muita gente que ficou traumatizada. Mas hoje, nesse vídeo, nós veremos Senhora, de José de Alencar. E eu acho que você vai mudar a sua ideia com relação à literatura brasileira. Vamos lá? José de Alencar nasceu em Fortaleza, no Ceará, e foi para o Rio de Janeiro aos 11 anos. Lá ele fez faculdade de Direito, tornou-se político, jornalista, e ele teve um papel muito importante na formação da literatura no Brasil. Ele é considerado o criador do romantismo no Brasil. Apesar de ter vivido apenas 48 anos, a sua produção literária foi bastante intensa e de muita qualidade. O livro que estudaremos aqui, que é Senhora, ele foi publicado em 1875. Foi o último livro que José de Alencar escreveu. Após a sua morte, em 77, foi publicado Encarnação. O que eu mais gosto da literatura de José de Alencar são as figuras femininas, que são mulheres fortes, são senhoras de si, que é muito diferente daquela época, que as mulheres elas eram submissas ao pai, depois que casavam, eram ao marido, elas não podiam escolher com quem casava, elas não podiam gerir seu próprio dinheiro, não podiam trabalhar, e quando trabalhavam, o seu trabalho não era valorizado. Então, nessa época, o casamento era feito por arranjos. As famílias procuravam os esposos mais da classe social que eles conseguiriam pagar o dote. O que era o dote? O dote era um valor que o pai da noiva pagava para o rapaz. Esse dote ele servia para o casal iniciar a sua vida. Dificilmente uma pessoa de uma classe social casaria com outra pessoa de uma classe social diferente. As moças da época liam os jornais, pegavam esse encarte e liam. E aí, com isso, teve toda essa questão, né, dos padres desaconselharem, e ele escrevia num jornal, até que um certo dia o jornal resolveu censurar um texto dele. Mas ele, inconformado, resolveu pedir demissão desse jornal e fundar o seu próprio jornal, que ali ele escreveria o que ele bem entendesse. A partir desse jornal, ele colocou novos folhetins, que é Viuvinha, 5 Minutos e, por último, Senhora. Mas vamos finalmente ao livro Senhora. Então, esse livro ele é dividido em 4 partes: preço, a quitação, a posse e o resgate. É como se fosse um negócio. O casamento na época era tratado como um negócio. E o livro é contado sempre em terceira pessoa, a partir de um observador, e ele acontece, não é na ordem cronológica, mas aqui no vídeo eu vou falar em ordem cronológica para vocês pegarem a história bem rapidamente. A história se passa no século XIX, no Rio de Janeiro. A personagem principal é Aurélia Camargo, uma jovem muito pobre de 18 anos. A história começa com a dona Emília, que é mãe de Aurélia, que se apaixona por um estudante de medicina. Esse estudante vai até a casa de dona Emília, na época era jovem Emília, e pede a mão dela em casamento para o irmão chamado Lemos. Porque o Lemos pesquisa para ver quem era aquele rapaz e descobre que, apesar dele parecer ser rico, ele na verdade não era, porque ele era filho ilegítimo de um fazendeiro que era muito rico. Ele não permite esse casamento, eles resolvem fugir. Nisso que eles fogem, então Lemos vira as costas para a irmã e considera ela uma perdida. O pai descobre que o rapaz teve um envolvimento com uma moça na cidade e ele chama o filho de volta para a fazenda. Ele vai, ele atende, só que ele diz para Emília que ele voltará, ele conversará com o pai vai entender tudo e que ele vai voltar. Ele ficou 11 anos sem ter coragem de realmente falar para o pai. Aí nesse tempo ele mandava dinheiro para ajudar a família, pois eles já tinham 2 filhos, que era a Aurélia e o Emílio. Teve um dia que o pai ficou sabendo que a filha de um fazendeiro muito rico estava completando 15 anos e ordenou, na verdade, que o filho fosse até lá para pedir essa moça em casamento.
E ele, relutando muito contra a vontade, atendeu à vontade do pai. Porque nesse meio do caminho, ele resolveu parar numa espécie de um casebre para pensar sobre o que ele ia fazer. Ele tem, no livro diz, uma febre cerebral. Acredito que tenha sido um AVC. Ele estava sozinho, começa a passar mal até que chega um tropeiro e o acode nos últimos momentos e ele pede que esse tropeiro entregue um dinheiro para a sua esposa. A esposa fica desolada, se veste de luto, sofre muito e o dinheiro começou a reduzir até que chegou no limite. E ela resolve escrever uma carta para o sogro, contando que ela tinha casado, que ela tinha mais 2 filhos, que ele tinha netos. E aí o sogro, ele não acreditou que ela fosse casada, mas mesmo assim mandou uns trocados para ela, para não me enche a paciência. Então a mãe de Aurélia ficou cada vez mais preocupada, porque a Aurélia ainda não havia se casado, não tinha pretendente, porque era pobre, e também porque não podia contar com o irmão. A mãe, vendo tudo isso, ela chegava cada vez mais à conclusão que a salvação para Aurélia seria o casamento. Na época, quando as moças queriam se casar, elas iam até a janela, ficavam lá para serem observadas e atrair, quem sabe, pretendente. E a Aurélia, muito contra a vontade, foi até a janela, ficou lá. E ela começou a atrair a atenção de vários rapazes do Rio de Janeiro. Até que um dia o seu tio Lemos aparece na janela e começa a conversar com a Aurélia, se apresenta, que até então ela não conhecia. E ela fica muito feliz, ela pensa que a família vai novamente se unir e tudo. Mas infelizmente não era bem isso. Então Lemos deixa uma carta para a Aurélia para que ela lesse posteriormente. E ela fica muito feliz com aquela carta e tudo, e vai até o seu quarto ler. Só que para ela foi uma grande decepção. Então eu vou ler um trechinho do livro que, sinceramente, o velho acreditou que a sobrinha, como tantas infelizes arrebatadas pelo turbilhão, estava à espera do primeiro desabusado, que tivesse a coragem de arrancá-la da obscuridade e transportá-la ao seio do luxo e do escândalo. Apresentou-se, pois, francamente como empresário dessa metamorfose, lucrativa para ambos, e acreditou que Aurélia tinha bastante juízo para compreendê-lo. Que coisa mais nojenta, né? Até que chega Fernando Seixas. E Fernando, para ela, foi muito diferente, ela se apaixonou por ele, mutuamente. E ele resolve então pedir a Aurélia em casamento. Fernando, ele tinha um problema, ele era um bom vivant. Embora ele fosse um rapaz pobre, a família, a mãe e as irmãs cobriam ele com todos os mimos, com todos os luxos. Ele tinha a melhor roupa, os melhores perfumes franceses. Ele se comportava na sociedade como se ele realmente fosse rico. E quando ele percebeu que, se casando com a Aurélia, ele não teria mais essa condição dele na sociedade, teria que ter uma família, arcar com uma família, ele resolve desistir do casamento. Também ele queria ficar bem com a mãe e com as irmãs, que a mãe e as irmãs tinham ele assim como em alta conta. E a sua irmã mais nova, ela gostaria muito de se casar, só que ela não tem um dote. O que o Fernando faz? Ele ficou sabendo que naquela redondeza existia uma moça chamada Adelaide. E o pai da Adelaide pagava 30 contos de réis como dote. Quando o Fernando ficou sabendo disso, foi até lá e firmou compromisso com a moça. Com o dinheiro que ele recebeu do dote da Adelaide, ele daria como dote da sua irmã mais nova. E o Lemos ainda não desistiu. Ele foi até lá para Aurélia e contou: Aurélia, você não sabe o que aconteceu, o seu amado recebeu o dote da Adelaide. Então ele vai se casar com ela e vai deixar você, pobrezinha. Não quer aceitar aquele meu convite? A Aurélia fica desolada. E nesse meio tempo chega o seu avô. Seu avô descobre ela no meio da papelada do filho a certidão de casamento que provava
que o filho havia se casado realmente com a Emília. Vai até lá, diz para Emília que ia reconhecê-las como família e que ia deixar a herança para Aurélia. E ele resolve retornar para a fazenda e para preparar tudo lá para as duas irem morar com ele. E nesse meio tempo ele ficou muito doente e simultaneamente a mãe de Aurélia também ficou muito doente. E ambos vieram a falecer e a Aurélia ficou completamente só e sem dinheiro. Mas o avô conseguiu fazer um testamento, deixando Aurélia como sua única herdeira. Ele deixou para ela 1.000 contos de réis. Então, de um dia para o outro, a Aurélia deixou de ser uma das moças mais pobres do Rio de Janeiro para ser a moça mais rica do Rio de Janeiro. Como ela era menor, ela precisaria de um tutor, até porque a mulher não podia gerir seu próprio dinheiro. O seu tio Lemos, como era o parente mais próximo, foi ser seu tutor. Só que a Aurélia ainda tinha guardado aquela carta infame. Ela chantageava: você vai ser meu tutor, mas você vai fazer tudo o que eu mandar. Mas agora sim que a história vai começar. Chega à sociedade carioca e é tida como a mais bela de todas. E ela começa a fazer brincadeiras, como por exemplo, fazer cotações dos rapazes da época. Fulano vale 100 contos de réis, outro fulano vale 50 contos de réis. Isso virou uma espécie de uma brincadeira entre eles. Todos os rapazes queriam saber quanto que eu valho e tal, sempre na esperança de que Aurélia se casasse com ele. Mas Aurélia não se esqueceu que foi abandonada por Seixas por troca de dinheiro e resolve fazer o seu plano de vingança. Aurélia pede que seu tio Lemos vá até a casa de Adelaide e ofereça para o seu pai 30 contos de réis para que ela não se case mais com Seixas e se case com Torquato, que era o rapaz que gostava muito de Adelaide e vice-versa. O pai aceita sem problemas, diz para o Seixas tá, tudo bem. Então, a outra parte do plano é o Lemos chega para o Seixas e diz que uma família de uma moça muito rica, mas muito bonita, quer vê-la bem casada e que o Seixas estava bem no perfil assim do que a família desejava para a filha. Oferece a ele um dote de 100 contos de réis para ele se casar. E tinha uma condição: ele só poderia conhecer a noiva no dia do casamento, mas ele garantia que a noiva era bonita e muito bem educada. Então ele aceitou. Acho que ele aceitaria de qualquer jeito. Ficou no dia do casamento e ele, quando encontrou com a Aurélia, ele ficou feliz da vida. A Aurélia mostra o seu plano de vingança. E ela diz a seguinte frase, que eu acho que é a frase mais brilhante assim, do livro. Assim, eu deliro. Desde o tempo de adolescência que eu me lembro dessa frase, eu acho o máximo. Ela diz assim: o Senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. O que seria um casamento feliz, para ele se tornou um pesadelo. Porque quando ela podia, ela humilhava. E ele começou a agir como um cachorrinho. Tudo que ela dizia, ele fazia. Bom, eu não vou dizer aqui o fim da história, mas quem tiver curiosidade nesse primeiro momento, não quiser ler o livro nesse momento, que eu recomendo muito, vai até o meu blog, aliterando.com, que lá vai ter toda a história com todos os detalhes. Mas antes disso, eu gostaria de fazer algumas observações. Quanto que seria hoje o que a Aurélia ganhou de herança? Eu pesquisei na internet e vi que 1.000 contos de réis hoje seria o equivalente a 123 milhões de reais. E o que o Seixas ganhou de dote foi 12 milhões e 300 mil reais. Outra consideração também é que Seixas costumava chamar Aurélia de senhora. Mas por que senhora? Na época, chamava-se as mulheres, as esposas, as mulheres mais velhas de senhora. E senhora significava a dona.
Então, quando ele a chamava de senhora, era como se ele a chamasse de dona. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe com pessoas que também gostam de literatura e que podem vir e se interessar. E deixa aqui também o seu like para eu saber que vocês realmente estão gostando do conteúdo. E também deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada, te vejo no próximo vídeo.